Maju Arruda Leite conosco. Diga lá, Maju. Bom dia para você, hein? Oi, Danilo, Sabino, um bom dia a vocês, bom dia a todos. Bom dia. O clima entre os Estados Unidos e a China cada dia vai ficando um pouquinho mais tenso. Dessa vez, o governo chinês subiu o tom e disse que vai lutar até o fim na escalada da guerra comercial com os Estados Unidos. Isso porque o presidente Donald Trump deu um prazo até 1 da tarde de hoje para que a China volte atrás na retaliação contra os Estados Unidos. Lembrando, no dia 2 de abril, Donald Trump anunciou um tarifaço para vários países. A China foi um dos países mais afetados, recebendo uma tarifa de 34% sobre os produtos chineses. Na última sexta-feira, a China respondeu na mesma moeda, com uma tarifa no mesmo patamar de 34% sobre os produtos americanos que entrarem aqui na China. Trump, então, no início dessa semana, ameaçou a China, dizendo que pode impor uma tarifa adicional de 50% sobre as importações chinesas, caso a China não recue nessa retaliação. O que disse o governo chinês nesta terça-feira? Que não vai recuar diante das ameaças comerciais do presidente americano, mas ainda mantém a porta aberta para possíveis negociações. Em uma entrevista coletiva, o ministro das Relações Exteriores disse que essa abordagem americana é uma típica intimidação econômica. O abuso das tarifas infringe os direitos e interesses legítimos de outros países, viola as regras da Organização Mundial do Comércio, prejudica gravemente o sistema de comércio multilateral e perturba a ordem e a estabilidade econômica global. Quem também se manifestou nessa segunda-feira foi a Embaixada da China nos Estados Unidos, publicando um vídeo de 1987 em que o ex-presidente americano Ronald Reagan critica a imposição de tarifas sobre importações, e assim como o atual presidente Donald Trump, Reagan era do Partido Republicano. Vamos ouvir. Primeiro, as indústrias locais começam a depender da proteção do governo por meio de tarifas elevadas. Elas deixam de competir e param de fazer as mudanças gerenciais e tecnológicas necessárias para ter sucesso. Enquanto tudo isso acontece, algo ainda pior ocorre. Tarifas altas inevitavelmente levam à retaliação de outros países e ao desencadeamento de intensas guerras comerciais. O resultado são tarifas cada vez maiores, barreiras comerciais mais altas e menos concorrência. Assim, em pouco tempo, devido aos preços artificialmente elevados por tarifas que subsidiam a ineficiência e a má gestão, as pessoas param de comprar. Então acontece o pior: os mercados encolhem e colapsam, empresas e indústrias fecham, e milhões de pessoas perdem seus empregos. O governo chinês voltou a dizer que, caso essa escalada de Donald Trump realmente seja implementada, Pequim vai tomar novas medidas para proteger os interesses e os direitos do povo chinês. Ontem falamos aqui no Manhã Bandeirantes sobre o derretimento da maioria das bolsas de valores, das principais bolsas de valores aqui da Ásia, e hoje essas bolsas fecharam com uma leve alta, depois de um dia de pânico por causa dessas incertezas em relação às tarifas dos Estados Unidos. Por exemplo, a Bolsa de Hong Kong, que ontem registrou o pior dia em 30 anos, com uma queda de 13%, fechou com uma alta um pouco maior de 1%. Na China, a Bolsa de Xangai também encerrou o dia com uma alta de 1,5%. E no Japão é o destaque mais uma vez. A Bolsa de Tóquio, que ontem paralisou as negociações por 10 minutos, o chamado Circuit Breaker, hoje registrou uma alta de 6%. Isso porque Donald Trump disse que vai iniciar uma conversa para negociar um acordo comercial com o Japão. Volto com vocês aí no Brasil. Opa, valeu, obrigado, hein, Maju, bom trabalho por aí, já à noite por aí, né? Obrigado, Maju. Bom trabalho. A gente vai continuar, sabendo, na editoria internacional, agora com a Beatriz Ferretti, que já está aqui conosco no estúdio Bandeirantes, para trazer não só a repercussão no mundo, em outros países, mas também o que é de destaque nesta terça-feira na editoria internacional, não é isso, Beatriz? Bom dia para você. Oi, Gobato, bom dia, Sabinho. Bom dia, Beatriz.
Olha, ainda pegando como gancho o que a Maju falava sobre as ações de bolsas, né, que nesta terça-feira se recuperaram, a gente percebe que é um movimento global. Então, o apetite dos investidores está sendo retomado aos poucos. O mesmo acontece, como na Ásia, também na Europa. Os principais índices das bolsas de valores, por exemplo, da França, da Inglaterra e também da Alemanha, se recuperaram e operam em alta ainda nesta manhã. Assim como nos Estados Unidos, né? Depois de 4 dias de perdas, os principais índices de Wall Street abriram hoje no verde. Por exemplo, o índice Dow Jones, que é um dos principais, abriu com 3,58% de ganhos, subindo mais de 1.300 pontos. E a bolsa tecnológica Nasdaq também abriu com alta de 3,74%. Mostra que os investidores, né, já existe, portanto, essa recuperação, mas também, muito provavelmente, eles estão animados com essa resposta chinesa, né? Quer dizer, a China não recuou, não está baixando a cabeça e promete ir até o fim, como a Maju explicou, nessa retaliação, o que significa, de certa forma, uma pressão contra Donald Trump e contra essa guerra tarifária, né? Então, a gente está acompanhando essa movimentação enquanto o próprio presidente Donald Trump segue sendo pressionado por diferentes países, segundo ele próprio, né? Ele diz que mais de 50 países já entraram em contato com a Casa Branca para tentar reverter a política tarifária e agora há pouquinho ele escreveu uma nova mensagem na rede social Truth, dizendo que nesta manhã conversou com a Coreia do Sul e que a conversa foi ótima. Ele disse que teve uma ótima ligação com o presidente em exercício, Han Duck-soo, que era premier, mas depois da saída do presidente, né, assume o cargo, dizendo que eles têm uns limites de acordos para ambos os países, mas que uma equipe de negociação da Coreia do Sul está viajando para os Estados Unidos para tentar negociar. E ele termina a mensagem, o Donald Trump, falando o que mais importa para o dia de hoje. Olha, quem falta conversar comigo, quem falta negociar é a China. A China tem até 1h da tarde, pelo horário de Brasília, meio-dia no horário de Washington, para recuar da decisão que a Maju contou aqui de aplicar essa tarifa recíproca de 34% a mais sobre importações americanas em seu país. Caso não recue, caso não aceite negociar, os Estados Unidos, a partir de amanhã, vão dobrar a aposta e colocar em mais de 100% as tarifas de produtos importados chineses. E aí o Trump fala assim, na mensagem de hoje, né? Estou esperando a China ligar. Mas isso vai acontecer, em caixa alta, né? Daquele jeito que ele gosta de escrever para chamar atenção. Agora, tem que ver o quanto que essas negociações vão dar frutos, né, Gobato? Porque, por exemplo, ontem Netanyahu estava em loco, sentou com o Donald Trump para conversar na Casa Branca. Israel, a partir de amanhã, deve ser afetado com uma taxa de 17%. Antes do Trump anunciar as medidas tarifárias, Israel unilateralmente retirou todas as taxas de importações de produtos americanos para ver se o Trump não colocava Israel como alvo. Não deu certo. É alvo de 17% de taxas. Aí ontem Netanyahu tentou negociar com o Trump, não deu certo e ele acabou saindo de mãos vazias da Casa Branca. Não faz sentido, né, essas tarifas. Vou trazer aqui um exemplo de Madagascar, por exemplo, né, que importa baunilha para os Estados Unidos. Só baunilha, só baunilha. E ainda Nem assim... sabia que os Estados Unidos tinha baunilha. Baunilha é aqui da Amazônia, né? Os Estados Unidos não conseguem plantar baunilha por conta da região, por conta do clima, por conta do solo. Deve importar do Brasil. Importa de Madagascar. De Madagascar. E ainda assim, o único produto que importa, que recebe então, que os Estados Unidos recebe de Madagascar é a baunilha. Ainda assim, foi taxado. Então você já imaginou, né, Beatriz e Sabino, né? Você coloca a tarifa lá em cima, não chega a baunilha nos Estados Unidos. Imagina o preço também que isso vai custar, né? Então, é claro, mais de 50, 80 países que você falou que o Trump disse que já recebeu. 50 países, não é isso? 50 países que estão tentando negociar. Que estão tentando, e alguns saindo de mãos abanando, não é?